Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Minha Equipe Cuido Eu, um canal totalmente dedicado para você que é líder. Eu sou a Paula Scramin, sou expert em liderança e aqui a gente vai falar sobre tudo que envolve teoria e prática na arte de gerir pessoas. A gente está inaugurando hoje esse canal, então desde já o meu muito obrigada para você que tem interesse nesse tema. Aproveita, já se inscreve no canal, curte, compartilha com pessoas que você acha que podem se interessar pelo tema e principalmente aquelas pessoas que precisam se desenvolver, você não precisa falar nada, só manda o link, fala, olha que interessante, e vai dando já a dica para quem é líder e está sempre nesse caminho de desenvolvimento. O tema de hoje vai ser feedback e feed forward. A gente sabe que muitas empresas elas não ajudam, mas elas cobram que o líder faça o acompanhamento estruturado com feedbacks periódicos. Algumas empresas já mais estruturadas têm o formulário, tem algum local onde depois você precisa enviar para o RH, para o seu líder imediato e afins, mas outras menores é mais no boca a boca, no veja como fica melhor, o que importa é você resolver os problemas da sua equipe, afinal você é pago para isso. Quem nunca ouviu esses jargões? Então, a minha intenção aqui hoje é te ajudar. Vou te dar um passo a passo com 6 itens imprescindíveis e super importantes que você precisa usar na hora de dar um feedback para algum liderado seu. E com isso, você já vai eliminando os possíveis conflitos e os conflitos já existentes na sua equipe. Então, aqueles que já estão super grandes podem diminuir, os que estão menores podem nem aparecer, e você já vai de uma forma preventiva deixando o solo fértil para que assim que o conflito apareça, você consiga já sinalizar, sentir o que está acontecendo e com isso ele não propaga, ou então se já está naquele momento do ou vai ou racha, que vocês consigam resolver da melhor forma para todos os lados. Então vamos começar, né? O feedback, para quem não sabe, é uma palavra que significa retroalimentação ou devolutiva. Então é sempre quando alguém faz alguma coisa que influencia a vida de outra ou dos demais da equipe inteira. E aqui eu já vou dar a primeira dica importantíssima. Feedback precisa ser sobre comportamentos que a pessoa pode modificar ou comportamentos que precisam e devem ser incentivados que a pessoa deve manter. Então, já coloquem, já gravem no coração de vocês. Comportamentos e nada além disso. E a gente já vai especificar certinho o como fazer isso. Então, vamos lá. O primeiro passo. O feedback ele precisa ser planejado. Então, você precisa ir anotando ou ficando de olho nas pessoas que estão trabalhando com você, os seus líderes imediatos, principalmente, para que, quando chegar o momento de fazer um feedback mais robusto, você já tenha tudo isso anotado em algum local que seja seguro e sigiloso. Então, ele não pode ser do nada. Hoje eu preciso dar aquele feedback na pessoa, né? Como será que ela foi nos últimos X dias? Então, você precisa ir se preparando e, claro, se alguma coisa pontual já acontecer e se repetir, que esse feedback seja aquele fast feedback, é um feedback mais rápido e imediato, que não precisa esperar, né, a periodicidade, às vezes é de 45 dias, em 45, às vezes é muito longo esse tempo. Então, vai, né, do que você precisa. Então, o primeiro ponto, né, quando você chega no feedback estruturado, ele precisa ser descritivo. Então, você não pode trazer nem julgamentos, nem avaliações suas, apenas descritivo. Então, com isso, você reduz a necessidade de uma reação defensiva. A pessoa vai te ouvir sem se sentir necessariamente atacada, ela vai conseguir entender. Então, por exemplo, o jeito errado de fazer. Paula, estou te achando muito descomprometida com a equipe. Esse é um feedback totalmente errado. Porque eu já vou me fechar e já vou querer me defender ou contra-atacar. Qual que é o feedback certo nesse momento? Nossa, Paula, eu estou vendo que toda quinta-feira você está chegando um pouco atrasada, né? Está acontecendo alguma coisa? Então, é a descrição. O que eu estou vendo? A Paula está chegando atrasada. O que seria julgamento? A Paula está descomprometida. Então, você, como líder, precisa ir sabendo separar o joio do trigo. Você tem que saber peneirar o que é fato, o que é avaliação e julgamento seu. Então, quando eu falo para a pessoa o que eu estou vendo e eu pergunto o que está acontecendo, eu abro margem para uma conversa super gostosa. Às vezes difícil,
mas uma conversa sincera, porque muitas vezes, muitas empresas, equipes e organizações não têm a cultura do diálogo muito bem estabelecida. Então, a pessoa vai levando um problema pessoal até onde ela consegue, e na hora que ela estoura, já podia ter, né, pedido ajuda antes, coisas já podiam ter acontecido. Enfim, se você pergunta, e não precisa esperar um feedback estruturado, pode ser às vezes 2 quintas-feiras já é o suficiente, você já percebe, você já mostra que o teu radar está ligado, você se importa com a pessoa. E claro, e com isso os resultados e a produtividade, mas eu sempre ponho as pessoas em primeiro lugar. Então, o feedback precisa ser descritivo. Coloque o que você está vendo e, se necessário, faça perguntas exploratórias, ou pelo menos só o que você viu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto de um feedback estruturado, ele precisa ser específico, ele não pode ser genérico. Então, é necessário indicar o comportamento numa determinada ocasião. Então, outro exemplo. Na reunião que a gente fez na semana passada, você percebeu que você não ouviu muito as pessoas? Que toda hora que alguém tentava trazer algum ponto, você já contra-argumentava e nem deixava a pessoa terminar? Você percebeu que isso aconteceu? Então, específico, na reunião da semana passada, você teve um comportamento assim. Então, você vai, né? É uma cebola que a gente vai descascando. Tem que ser descritivo e ele tem que ser específico. Naquele dia, naquela hora, aconteceu determinada ação. Terceiro ponto importante de um feedback estruturado. Ele precisa ser necessário para os dois lados. Se eu, como líder, só tenho a necessidade de falar, porque eu estou sobrecarregado, estou sob pressão, e sim, eu sou ser humano, né? Não tenho sangue de barata. Se é necessário mais para você falar do que para o outro ouvir, meu conselho de amiga é: liga para alguém que você confia e desabafa. Pode ser um parente, pode ser o seu líder, pode ser algum par seu, mas não vai ser com o liderado, não vai ser naquele momento. Ali você precisa estar na sua melhor versão, porque o objetivo do feedback é ajudar quem está recebendo o feedback e não você desabafar. Então, se necessário, adia, né? Não, mas eu precisava fazer isso hoje, mas se você está péssimo, porque acabou de acontecer alguma coisa, melhor coisa que você faz é pede desculpa, avisa que aconteceu um imprevisto e adia essa conversa, porque você precisa estar na sua melhor versão, porque a gente, como líder, a gente tem uma hierarquia, né? Além do crachá, mas do que a gente fala tem peso. Eles, né, os liderados, eles levam muito em consideração a nossa opinião, o que a gente acha sobre aquilo e principalmente as sugestões e os apontamentos que a gente vai fazer. Então, se for só para você desabafar, não faça. Se for necessário para ele ouvir, para que ele melhore, ele ou ela, aí sim, faça. Esse é o terceiro ponto. Vamos para o quarto ponto importante para um feedback estruturado. Ele precisa ser dirigido a comportamentos que o outro possa modificar. Aqui é o ouro. Se de tudo que eu falar depois você, o que a Paula falou mesmo? Se você não lembrar os 6, lembre pelo menos um, que é esse. Dirigido a comportamentos que o outro possa modificar. Então, é até triste que a gente ainda precisa bater nessa tecla, né? Já estamos aí no ano de 2022, mas muitos líderes ainda dão feedbacks com coisas que a pessoa não pode modificar. Por exemplo, gênero. Por exemplo, cor da pele. Religião. Região. Nacionalidade. E afins. Então, a gente não pode falar, por exemplo, Paula, você não está se encaixando muito bem aqui na equipe porque você usa óculos. Né? Eu sei que esse parece algo que a gente jamais ouviria, mas eu já ouvi, né, de líderes meus: nossa, mas você se comporta sempre assim ou você está naqueles dias? Olha que tipo de coisa que a gente já teve, né? Eu e muitas mulheres já tivemos que ouvir. O que tem a ver? Né? Se eu fosse um homem, isso em algum momento seria pauta para um feedback? Então, a gente ainda precisa falar muito sobre isso, comportamentos e nada relacionado às outras coisas. Então, por favor, façam esse exercício diário de deixar esse radar muito ligado, porque mesmo em feedbacks, até piadinhas ou comentários, a gente vai reforçando uma imagem extremamente distorcida de uma realidade que não faz sentido algum, né? Dentre todas as minorias sociais e de gêneros e afins. Então, a gente, como líder, tem sim a responsabilidade de ir recriando novas realidades. Então, o que não faz mais sentido a partir de agora não pode ser replicável. E quando a gente fala,
A gente transforma e cria uma nova realidade, ou a gente continua repetindo uma realidade completamente desajustada, que não faz mais sentido algum para os dias e para a consciência que a gente tem hoje. Então, um feedback, né, precisa ser dirigido sempre a comportamentos que o outro possa modificar. E ponto. Vamos para o quinto ponto. Ele precisa, né, um feedback estruturado precisa ser oportuno. Então, você como líder precisa ter esse radar ligado e conhecer o seu liderado de quando é o melhor momento para fazer. Por exemplo, se ele é do financeiro, você vai marcar justo na última semana do mês, onde já tem uma pressão extra em cima da pessoa por conta dessa sazonalidade. Então, não dá para falar, não, é o meu tempo, ele que se adeque a mim. Então, você como líder tem responsabilidade dupla de quando marcar. A gente sabe que às vezes é mais por pressão de tempo do que qualquer coisa. Por exemplo, você tem uma viagem para fazer e precisa fazer isso antes, e aí infelizmente caiu nessa data, mas verbalize, né? Uma coisa que eu sempre falo, abre a boca e fala, porque o outro não tem bolinha de cristal. Os nossos liderados não sabem da nossa rotina necessariamente, não sabem dos nossos compromissos. Então, quanto mais transparente você for como líder, você sempre vai ganhar muitos pontos. Sempre já vai prevenir que muitos conflitos, fofocas e desavenças aconteçam. Quanto mais informação você der, né, que for possível, que não seja sigilosa. Então, começa falando, olha, eu não queria estar fazendo esse feedback nessa semana, eu sei que para você já é uma semana mais conturbada, mas infelizmente eu tenho uma viagem a partir da semana que vem e eu só volto, sei lá, qual data. Então, seja humano, se coloque, né, no mesmo nível que a pessoa. Então, marque numa data que for, né, se possível, boa para os dois, que assim você já evita também uma série de resistências, constrangimentos. E aqui até é legal você sair de trás da mesa, né? Tira essa coisa entre vocês, coloca a cadeira uma do lado da outra, se coloca do lado da pessoa, não precisa ficar falando de lado, né, com o pescoço virado, mas tira tudo que tiver no meio, que tiver mostrando fisicamente a hierarquia entre vocês, se coloca tete a tete, que você se aproxima, né? Se mostra vulnerável e com isso o feedback ele é mais palatável. Vamos então para o sexto ponto importante do feedback e o último, a princípio. Então, você deve oferecer ao final de tudo que você falou uma ajuda estruturada para a pessoa. Então, é importante que você pergunte, né, dentre tudo isso que a gente falou, o como que eu posso te ajudar? E muitas vezes a pessoa já vem com isso na ponta da língua, ela só queria a pergunta para conseguir colocar a resposta, que é, ai, chefe, né, gestor, enfim, como eles te chamam, eu preciso muito de um dia de folga, porque eu preciso resolver isso, eu estou chegando atrasado porque eu estou tentando resolver fora do meu horário antes de entrar e não está dando certo, eu já tentei 2 vezes, eu preciso de um day off. Né? E pronto, às vezes é uma coisa tão simples que está na sua mão fazer e você faz. Ou então a pessoa fala, olha, eu não queria te falar, mas eu estou com dificuldade nesse novo sistema que está rodando, eu ainda não entendi direito, já pedi ajuda, mas eu precisava de um treinamento. Você pode agendar um treinamento com a pessoa do departamento certo e aproveita e já inclui quem quiser, e está na sua mão, você pode fazer. Ou então a pessoa vai falar simplesmente que está muito difícil, né? Está muito difícil, os problemas XPTO da vida dela, mas é bom poder desabafar com você. E às vezes você só está ali como um ser humano, né? Uma conexão afetiva de suporte e apoio. Então a pessoa muitas vezes só precisa desabafar, você serve comida, café, uma bolachinha, o que você tiver ali, um ombro amigo, chama para tomar um café, um almoço, sair dali se for isso que a pessoa precisa. E às vezes já está tudo certo, a pessoa não espera que você resolva, porque às vezes é um problema dela, pessoal, mas ela precisava daquele apoio humano, e você também oferece. Então, muitas vezes a nossa função como líder extrapola tudo que tiver, em qualquer formulário, em qualquer passo a passo, by the book, e tudo que eu estou falando aqui agora, às vezes vai ter hora que você vai precisar sentir no seu coração o que aquela pessoa está precisando, independente de estrutura que você precisaria seguir. Então, se você quer se tornar um líder que marca a vida das pessoas, que deixa um legado, que elas vão ter você como referência depois, é cada vez mais humano e menos mecanicista, menos máquina, né? Mais coração e menos teclado, por exemplo. Então, oferece essa ajuda, pergunta como que você pode ajudar, e aí é legal já marcar a próxima reunião. Então, né, se for algo principalmente que a pessoa consegue mudar e precisa evoluir,
é legal você acompanhar essa jornada. Então, olha, já vamos deixar marcado, daqui a 2 semanas a gente faz uma reunião mais rapidinha, só para você me falar como tá, e depois a gente agenda a próxima, e assim vai indo. E cada pessoa vai ser de um jeito. Uns vão precisar desse acompanhamento quinzenal, outros vai ser mensal, outros vai ser a cada 45 dias, vai muito de acordo com a realidade de vocês, né? E o cada um. Eu gosto sempre de uma metáfora que, para mim, cada liderado é como se fosse uma plantinha, né? Não adianta colocar a mesma quantidade de água e sol que você vai matar alguém. Então, determinadas plantas precisam de mais água, outras de menos, de mais sol, outras de menos. Então, você vai na convivência entendendo com quem você precisa ser mais firme, com quem você precisa ser mais distante, que a pessoa quer mais autonomia, com quem você precisa acompanhar mais de perto, com quem você pode desabafar, se precisar, alguma coisa que seja possível, né? Não vai ser com todo mundo. Enfim, você é que vai sentindo. Cada pessoa do seu time tem um lugar muito singular e especial, né? É bom sempre ter um pouco de cada, um mais sério, um mais risonho, enfim. E a intenção não é, de forma alguma, padronizar os comportamentos, né? O importante é que sigam as diretrizes, claro, da empresa, mas que cada um tenha a liberdade para ser o que é. E aí o feed forward já é exatamente esse 6º passo. Então, é o daqui para frente, né? O como que a gente faz daqui para frente, já vendo, né? O feedback é muito voltado no passado, o que você sentiu, o que aconteceu, e o daqui para frente, como a gente faz, né? Para prevenir. Então, a gente viu que não deu certo um planejamento de 3 dias antes do evento. Para o próximo, a gente vai precisar de pelo menos 15 dias. A gente usou tantas pessoas, vai precisar dobrar o número de staff, então contrata mais gente, empresta, enfim, baseado no que a gente viu, como fica daqui para frente, porque a grande maioria das nossas rotinas, elas são cíclicas, né? Todo mês é a mesma coisa, toda semana às vezes não, mas é repetitivo o que a gente faz, então sempre tem um aprendizado para o próximo e para o próximo. Então o feed forward já é olhando para o próximo, o que a gente faz de diferente. E aqui eu vou dar um bônus extra, né? Além dos 6 passos importantes para esse feedback estruturado, já com feed forward no fim, tem uma ferramenta bem bacana, que é o Keep, o Stop e o Start, né? Tá em inglês, mas é o que a gente, né, precisa começar a fazer, parar de fazer e manter o que a gente já está fazendo. Então, essas 3 perguntinhas ajudam a olhar para frente, porque muitas vezes a gente pensa, nossa, mas como que eu olho para frente, né? O que exatamente como que a gente pode destrinchar? Então, essas 3 perguntas ajudam bastante. Então, o que a gente precisa começar a fazer? Daqui para frente não dá mais para fazer sem que seja assim. O que a gente precisa parar de fazer? Não faz mais sentido a gente fazer isso no passado, mas isso precisa melhorar. E o que a gente precisa manter? Tá bom, é só ajustar ali meia dúzia de coisas que tá tudo certo. Então, esse fica de bônus para vocês usarem. E eu deixo o convite, né, para quem aplicar esses 6 passos, comenta aqui embaixo como foi, se deu certo, se não deu, quais são as dúvidas. E eu estou à disposição para a gente ir batendo esse papo de forma offline aqui nos comentários. Eu sempre respondo tudo com bastante carinho. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro e podem ficar ligados que vão vir muitos outros conteúdos e tudo que você precisa saber e fazer e se aprimorar para ir diminuindo e eliminando os conflitos da sua equipe. Tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.